Olá, boa noite. A gente vai esperar uns 2 minutinhos para esperar as pessoas entrarem na sala e aí a gente já começa, tá bom? É isso aí, boa. Silvânia, desde já obrigado por toda a ajuda aí no início e da tarde dos testes. Então, perfeito. Jorge também já entrou. Então a gente espera aí 2 minutinhos e já começa. Boa noite a Tainara aí falando boa noite. Perfeito. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Acho que o vídeo também tá bom. Perfeito. Olá, Heleninha, Marcelo, boa noite, a Fabiana entrando, o pessoal entrando na sala, boa noite a todos. A gente vai esperar mais 1 minutinho e aí a gente já começa. A gente aqui em São Paulo. Bom, então vou começar me apresentando. Então, primeiramente, queria agradecer a presença de vocês, ao convite do Jorge e de todas as pessoas da Procura. Então, esse mês a gente começa o mês das doenças raras. Então, durante esse mês aí de fevereiro vão ter uma série de ciclos de palestras, né, e de assuntos relacionados a essas enfermidades, com o intuito de trazer informação de confiança e qualidade, que é um dos objetivos aí da Procura da Ela. Então, Jorge, a todos os organizadores, as pessoas da associação, obrigado aí pelo convite e tomara aí que eu possa colaborar com a ideia de vocês. Meu nome é Rui Camargo Pires, eu sou fisioterapeuta, apaixonado por ventilação mecânica. E a ideia de hoje é a gente comentar um pouquinho sobre a manutenção dos equipamentos de ventilação mecânica. Então eu trabalho na ResMed, que é uma empresa que fabrica ventiladores e geradores de fluxo, que são os CPAPs, e a gente vai falar uma coisa que às vezes no treinamento, quando a gente vai adquirir um equipamento, a gente não pensa muito nisso, que é justamente como manter o equipamento funcionante ou como a gente pode garantir que o equipamento ele aí vai ter uma vida útil maior, tá bom? Então, independente de marca, você basicamente vai ter 3 tipos de equipamentos, né? Um equipamento mais simples, que a gente vai chamar esse de binível, né? Ou bilevel, são os equipamentos que normalmente a gente usa aí para não invasiva, são equipamentos mais simples. Você vai ter um equipamento intermediário, então no nosso caso a gente tem o Stellar da ResMed, são equipamentos também que já vão ter uma autonomia um pouco maior, já vão ser equipamentos um pouco mais robustos, e o que a gente vai ter, a gente chama isso de ventilador, que são equipamentos aí bem parecidos, embora sejam pequenininhos, eles vão ter a capacidade aí de um ventilador de UTI, né, um ventilador de hospital. Mas independente do tipo de equipamento, e aí para cada tipo de enfermidade, para cada momento, né, existe um equipamento ideal, e a gente pode discutir isso num outro momento, mas basicamente o princípio desses equipamentos, sejam eles quais forem, eles vão ter aí uma turbina. E como que a gente vai manter essa turbina ou esse ventilador funcionante? Então acho que a ideia nos próximos minutos aí a gente falar um pouco desses cuidados. A primeira coisa que a gente tem que ver, e eu vou usar aqui o Astral, né, que é o nosso equipamento de suporte à vida. Então, todo equipamento à turbina, ele vai ter um filtro de ar. Isso aqui é o filtro de ar e, obviamente, em cada equipamento você vai ter um tipo de filtro de ar. Esse filtro de ar, veja que ele é branco, né? Então, você pode ter 2 tipos de filtro, um branco e um cinza. O branco é descartável, então quer dizer que você não pode lavar esse filtro. E eu tenho filtros de ar que são cinzas, e aí você sim pode
lavar e reutilizar o filtro. Lavar é justamente você molhar, deixar ele secar um pouquinho e depois você voltar para o ventilador. O que esse filtro de ar ele faz? Ele justamente filtra o ar. Então, eu, por exemplo, moro aqui em São Paulo. Então, São Paulo é uma cidade extremamente poluída, né? Então você tem aí sujeira não só da cidade, do escapamento dos carros, mas você também tem aí na casa, tem gente que mora mesmo aqui em São Paulo, tem casa com chão de terra batida, e junta pó, e junta cabelo, etc. Então, você justamente esse filtro, ele filtra e protege a máquina. O grande benefício do filtro, o filtro é o grande protetor do seu ventilador. Isso quer dizer que se você não olha o filtro com atenção, você pode estar diminuindo a vida útil do seu equipamento e isso pode trazer alguma consequência, como a própria quebra do equipamento, isso pode parar de funcionar. Tá? Então, veja que aqui tem um buraco, se eu tiro o meu filtro de ar, ele tem aqui um buraco e aí você então, a princípio, não vai ter problema nenhum, né? Mas com o passar do tempo, se eu não uso o meu filtro de ar, embora o ventilador funcione, você vai levar sujeira direto para a turbina e isso vai estragar a turbina. Então, como que a gente mantém isso? Se for lavável, você lava. Se for um filtro branco, você troca. Como que eu vejo isso? A nossa indicação, e aí para qualquer equipamento, é que pelo menos uma vez por mês você olhe o filtro. Veja o filtro, veja o grau de sujidade dele. Se tiver muito preto, já está com aquele pó já impregnado, aí você troca o filtro. Um filtro normalmente ele pode durar de 1 mês até 6 meses, vai depender um pouco da sua localização, como é a poluição aí próxima à sua residência e, claro, a cidade, as questões da cidade, etc. Se você trabalha perto de zonas, às vezes a gente fala do interior, mas aí no interior às vezes você pode ter aí as queimas de cana, etc., que podem ter períodos de poluição maior. Um outro cuidado, e ainda não falando especificamente do filtro, mas falando da turbina, pense ou veja no seu ventilador aonde está a entrada de ar. Veja que se meu filtro de ar está aqui, é por aqui que está entrando o ar que vai gerar a turbina e vai levar o ar para o paciente. Então, se eu coloco o meu ventilador muito próximo de uma parede, ou eu obstruo essa entrada de ar, eu estou forçando a turbina e posso justamente estar complicando a vida do paciente. Então, e aí se você força a turbina, você também está diminuindo a vida útil do equipamento. O que a gente indica é que a saída da turbina aí fique um espaço próximo, aí talvez 20, 30, 40 centímetros de distância da parede, ou se for o caso de alguns ventiladores, você pode deixar inclinado, alguma situação onde você não deixe ele obstruído. Esse é obstruído aqui. Então esse é um ponto também bem importante do equipamento. E funciona para qualquer marca. Tá? Bom, um outro cuidado são os ventiladores. Quando a gente pega um ventilador, alguns deles vão ter essa entradinha aqui, esse pino branco. Alguns podem ser prata, alguns podem ser curvado, aí depende um pouco da marca, mas ventilador normalmente vai ter essa entrada aqui para oxigênio. Se você tiver essa entrada aqui para oxigênio, significa que o oxigênio deve vir aqui. Cuidado, porque essa entrada de oxigênio ele vai levar o ar direto para a sua turbina. Então, se você coloca o oxigênio aqui e você umidifica ele, se você traz o oxigênio umidificado para cá, ou seja, você coloca água no copo umidificador e coloca aqui, você está levando água para a sua turbina. Então, você também está prejudicando a sua turbina. Se você, em alguns casos, e aí eu trago como exemplo esse equipamento aqui, que são os equipamentos mais simples, veja, eu não tenho um inletzinho para colocar no meu binível. Então, uma das saídas que eu tenho é ou eu pego um circuito que permita esse acesso, ou eu vou usar, então, dentro do meu circuito, vamos pegar um circuito aqui. Bom, dentro do meu circuito, um exemplo, eu vou acabar utilizando um inletzinho aqui. Se eu coloco no circuito o meu oxigênio, aí sim eu posso umidificar. Se eu coloco num ventilador na parte posterior, como eu estou colocando aqui, sempre sem umidificação. Tá certo? Esses são os dois maiores problemas relacionados à quebra ou mau funcionamento de equipamento de todas as marcas. Ou é uma falha na manutenção do filtro,
Que é isso? É checar e ver se o filtro está cinza ou não. Se for lavável, lava. Se for descartável, você troca o filtro. Se você mantiver filtro ok e usar oxigênio aqui sem a água, você basicamente diminui aí 80%, estou chutando o número, mas 80% aí os problemas com os seus ventiladores. Tá bom? Bom, Rui, mas eu não uso oxigênio, né? Então eu não preciso de oxigênio a mais. Se for o caso, tira o pino. Porque daí você vai ter essa saída liberada e aí você também não vai jogar ar para a sua turbina, mesmo o ar não poluído. Tá? Então não uso oxigênio, tiro o pino. Normalmente os ventiladores vêm com uma bolsinha, deixa guardado na bolsa ou deixa na gaveta. Mas, bom, vou usar oxigênio, posso usar o oxigênio aqui, tá bom? Bom, outros cuidados que a gente tem. Eu já falei do filtro, eu já falei da entrada aqui de oxigênio, mas, Rui, olha, tá um pouquinho de pó, o que eu faço? Bom, uma vez por semana você pode pegar um paninho e você pode, um pano levemente umedecido, e você pode limpar toda a fase exterior do equipamento. Veja, de novo aqui, cuidado para você não entupir as saídas de ar e você não obstruir a saída da turbina, tá? Porque você pode justamente, se você pega um pano muito encharcado e eu tapo aqui para ficar esfregando, eu estou jogando água para lá e posso dificultar a ventilação do paciente. Um pano levemente umedecido e é apenas isso que você vai fazer. Uma vez por semana, também, além dessa limpada externa que você pode fazer de uma vez por semana, você vai checar se a sua saída é inspiratória. Então veja que aqui ele tem uma saída, né? Normalmente a gente usa os ramos únicos, alguns vão utilizar aí um ramo de circuito ativo, alguns poucos de circuito duplo, mas cheque para ver se aqui na sua porta inspiratória, no seu canal que está saindo, não tem água. Então, o nosso próximo cuidado, além da limpeza externa, além do filtro de ar e além do inletzinho para o oxigênio, a gente vai testar o circuito. Bom, se eu uso um umidificador, então veja que eu tenho equipamentos que vão ter um umidificador acoplado, e aqui você não tem grandes problemas, porque o umidificador já está aqui. Em outras situações, eu posso ter um umidificador que eu vou acoplar. Então, o umidificador sempre vai vir depois do equipamento. Bom, o umidificador é para umidificar e está cheio de água. Como é que você vai fazer isso então? Você precisa de um filtro barreira, que você pode utilizar um filtro AB, um filtro HME ou um filtro EPA. Bom, eu coloquei aqui um filtro AB, que é o mais comum, e esse filtro ele vai precisar de duas coisas. Ele vai ter duas funções. Uma, prevenir que se eu encharcar ou se por algum motivo eu levantar o meu copo umidificador e voltar água, ele vai proteger contra a água. E também no caso, se eu tiver um paciente e ele infectar, eu vou prevenir, é um filtro AB, um filtro barreira, ele vai ter uma proteção contra os germes, a bactéria ou o vírus que tiver com o paciente e vai proteger para não contaminar a máquina. Então, basicamente, o filtro barreira, ele vai ter essa função de proteger a máquina, seja da água ou seja das bactérias e vírus. Bom, depois do meu filtro barreira, eu vou colocar o meu copo umidificador. Copo umidificador, gente, a gente sabe que às vezes a casa não tem muito espaço, então aqui a gente está falando o ideal, né? A condição ideal que a gente gostaria que todos pudessem, mas a gente pode adaptar isso. Então, o que você pode fazer? Se o meu ventilador está nesse nível, basicamente meu copo umidificador tem que estar abaixo. Por quê? A hora que essa água umidificada ela esquenta, ele vai ter vapor de água subindo para o paciente, para você umidificar o ar, mas não esqueça que também vai o ar umidificado para cá. Se eu tiro o meu filtro barreira, a hora que eu desligo o ventilador por algum tempo, que seja para higienizar, ou seja para troca, ou alguma coisa assim, você vai ter vapor de água subindo para a máquina e aí você vai ter o vapor contaminando a turbina. Então, de novo, o filtro AB aqui é extremamente importante. Rui, mas eu não uso umidificador ativo, eu uso aquele filtro HME. Aí não tem problema, se você usa o filtro HME, você pode simplesmente colocar aqui, você
testa aqui, você coloca o circuito e você coloca o filtro barreira na ponta, não tem problema. E aí você vai colocar o filtro barreira, não tem problema, e depois você conecta aqui no paciente. Tá? Opa, aqui o ideal seria que a gente fizesse o contrário, né? Então você coloca aqui o paciente, você coloca, e aqui nessa condição você vai ter paciente, o filtro e aí a saída de ar. Tá bom? A porta exalatória. Falando em porta exalatória, aqui não é um cuidado de manutenção, mas um cuidado aqui para os pacientes, né? A gente tem vários tipos de porta exalatória, que são essas pecinhas aqui, que essa daqui ela tem duas linhazinhas, tem algumas que são aquelas que são 2 furinhos. Nessa condição, gente, é muito importante, não pode ocluir, é por aqui que o ar está saindo, né? Então, uma oclusão aqui você pode trazer aí algum efeito adverso bem sério com o paciente. Então, veja aí, a porta exalatória sempre tem que estar um ar vazando, tem sempre que estar saindo um arzinho por aqui. Não é uma manutenção do equipamento, mas é uma proteção muito grande para o paciente. A gente ainda em visitas de rotina, a gente ainda vê as pessoas tapando isso, seja por barulho, seja etc., por alguns problemas. Então, isso aqui, a segurança do paciente acima de tudo. Bom, eu vou ter então 2 tipos de filtros, de circuitos. Eu vou ter um circuito onde ele vai ter um circuito com esse copinho aqui. E aí o que a gente também vê esses copinhos? O copinho, esse circuito aqui grande com o copo dreno, que a gente chama, ele vai ser importante se você tiver com um circuito ativo de umidificação. Porque justamente o sistema ativo de umidificação, ele vai deixar aí a água, vai fazer o vapor de água no circuito. E aí justamente o copo dreno, ele vai drenar essa água. Bom, se ele vai drenar essa água, eu não posso deixar, como a gente às vezes vê em casas de pacientes, não pode deixar o copo para cima, porque senão ele não vai drenar a água. Então, no caso de copo dreno, sempre para baixo. Bom, Rui, mas na verdade é o seguinte, eu uso o sistema ativo, né, essa umidificação que você está falando, mas o meu circuito não tem copo dreno. E aí o que eu faço? Bom, se você não tem um copo dreno, o indicado é você ter um circuito com ele, mas se não tem opção, de tempo em tempo, veja o quanto você tem aí de aumento de evaporação de água, e aí se for o caso, de tempo em tempo você vem e retira a água e depois você volta. Rui, e circuito? Como é que eu faço para manter o circuito? Nossa, olha, circuito é caro, vai trocando, não troca, como é que fica? Se a gente for pensar especificamente nos de UTI, de hospital, eles são autoclaváveis. Então você tem circuitos reutilizáveis, onde você pode esterilizar, e você tem circuitos que são descartáveis. O que é um circuito descartável? Que você vai utilizar para um paciente só. Então, se você vai utilizar para um paciente só, você pode utilizar o circuito até o momento que ele rasgar ou que ele deteriorar. Um tempo, se você falar para mim um determinado tempo, a gente vai comentar e vai falar aí mais ou menos 1 mês, o tempo normal de circuito. Embora a minha indicação aqui como fabricante, eu falaria para vocês, olha, veja como fabricante do circuito, qual que é o tempo de troca que ele estima. Se for o caso de lavar, sempre lavar o circuito com água, um detergente neutro e sempre deixar secando na sombra. Nunca exponham nem o ventilador no sol, nem circuito no sol, nem máscara no sol. Sempre a secagem dos equipamentos ou dos acessórios, sempre na sombra. Nunca no sol, porque o sol vai deteriorar. Outro cuidado importante também, às vezes a gente ainda vê, mas olha, aqui está muito pó aqui em casa, eu vou colocar um cobertor no meu ventilador. Gente, ventilador não sente frio, não precisa cobrir o ventilador com nada, pelo contrário, um cobertor vai aquecer mais o ventilador, isso pode deteriorar. E outra coisa também, vou deixar secando aqui no sol porque seca mais rápido. Cuidado, você vai diminuir a vida útil do seu equipamento. E a última coisa que eu vou comentar, porque eu estou aí em cima do tempo, são as máscaras. Rui, você falou aí da traqueostomia, da porta exalatória, mas eu vou falar, e as máscaras? Eu uso máscara. Bom, as máscaras elas são desmontáveis, né? Então basicamente todos os acessórios são desmontáveis. Você pode tirar aqui o arnês, né?
e você pode lavar ou não. E aí, diariamente, o que você pode fazer para higienizar uma máscara, de maneira geral, tá, gente? Ou qualquer máscara de qualquer marca. Bom, eu tenho a almofada, você pode pegar uma escovinha de dente e fazer uma higiene. Então você enxágua a máscara com água corrente, você pega uma escovinha, tira alguma sujidade, uma escovinha de dente e esfrega ela com bastante suavidade. Hoje as máscaras elas têm uma borda bem fina, então você não precisa escovar muito abrasivamente, você pode escovar com delicadeza. E você pode deixar em água morna com detergente neutro por uns 10 minutos e depois você faz a lavagem com água corrente. Você pode fazer isso dia sim, dia não, ou de acordo com o tanto que a máscara suja ou não. E claro, você pode aí uma vez por mês ou a cada 15 dias também fazer a mesma coisa com o arnês e lavar água corrente. Poxa, Rui, mas olha só, eu quero saber especificamente para a minha máscara. Gente, não esqueçam, toda máscara ou todo material tem sempre na caixinha ou na embalagem onde ele vem um manual do usuário, tá? No manual do usuário está aqui, como lavar a máscara, então especificamente para essa máscara. Ah, Rui, mas eu não tenho máscara, eu quero saber do meu ventilador. Na internet tem disponível o manual do usuário nas mochilas de todos os equipamentos. Existe um manual do usuário e lá está a informação segura de como você pode manter os equipamentos. Seja eles da ResMed ou seja eles de qualquer outro equipamento ou qualquer outra marca. Sempre no manual do usuário, seja da máscara, seja de acessório ou seja de ventilador. É a informação segura de como manter os seus equipamentos. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês, aí dentro do nosso tempo. Esses são cuidados gerais com os ventiladores. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí pelo chat, a gente tenta discutir. E claro, se alguém quiser depois, eu estou sempre aberto para tirar dúvidas. Manda ou pelo Facebook ou dentro aí do canal e a gente responde com o maior prazer. E mesmo para dúvidas futuras, veja com o pessoal da Procura e eu vou ficar muito feliz em poder ajudar com qualquer informação. Deixa eu ver aqui. Cris, boa noite. Olha, agora estou vendo aqui. Boa noite, obrigado. Ó, Alice de Londrina. Ah, a Alessandra Dorsi está falando aqui. Rui, o aparelho para de funcionar com filtro sujo? Boa pergunta, Alessandra. Não, na verdade não. Agudamente não. Então, o que acontece é que o filtro sujo, ele vai aumentar a resistência à turbina. Então, veja, a mesma coisa que eu pegar e colocar, como se eu estivesse colocando um pano aqui no... Deixa eu tirar aqui que está atrapalhando a câmera. É como se eu tivesse aqui o filtro e eu estou colocando uma resistência. E o que acontece? Se você tiver realmente o filtro muito sujo, você pode ter, tanto no filtro descartável quanto no filtro lavável, o filtro ele pode esfarelar, ele pode fazer um graining, e esse graining, esse esfarelo e esse pó, essa placa de sujeira vai na turbina. E quando isso acontece, nessa condição você realmente pode ter um ventilador parando. Não então assim, para não criar um caos, não é que qualquer sujeira pode fazer o ventilador parar de funcionar. Mas a longo prazo, se você vê aí muita sujeira, como a gente tem aí as fotos de alguns filtros que nunca são revistos, e você realmente pode, nessa condição, formar esse graining. O filtro ele desloca uma placa, como se fosse uma placa aí de ateroma, que entope o coração. É a mesma coisa, você tem uma placa de sujeira que ela desloca do filtro, ela atravessa a barreira e aí ela vai na turbina e você pode ter aí o déficit do ventilador. Aqui, boa noite, pessoal. Aí o pessoal do Mato Grosso do Sul. Obrigado pela presença. A Alessandra fez outra pergunta aqui. O que pode aquecer o equipamento? Ótima pergunta também, Ale. Então, vamos lá.
Equipamento, como eu comentei, se você colocar cobertor ou tapar o equipamento, ele vai aquecer. O que você vai ter são ventiladores, normalmente os ventiladores, aí eu estou falando do suporte à vida, eles vão ter uma ventoinha, como o computador, né? Então o nosso computador ele tem uma ventoinha que ele esfria o ventilador. Então se você tiver problema na ventoinha, ele vai hiperaquecer. Equipamento no sol vai hiperaquecer. Qualquer coisa que aumente a resistência vai fazer com que a turbina gire mais forte, mais rápido e force mais a turbina. Então você pode hiperaquecer. Tá? E obviamente, às vezes, você tem que tomar cuidado aonde você está deixando. Ventilador perto de fogão, isso nunca é uma boa condição. Ou perto de situações onde você não tem uma boa exaustão de ar. Então, às vezes, a gente vê fotos ou a gente vê condições que o ventilador está num cantinho, daí ele está assim, próximo à parede, aí aqui tem uma TV, aqui tem não sei o que, aqui tem um livro. Então, toda vez, veja que com a turbina, ele é um gerador de calor. Qualquer coisa que você coloque, que você diminua essa exaustão do ar em volta, ele vai causar aquecimento, tá bom? Ótima pergunta. Vamos ver aqui, deixa eu ir rolando para baixo. Boa noite, boa noite. O Adilson está perguntando aqui, quantos deve trocar o filtro? Adilson, então só retomando, né? O filtro, você tem os filtros descartáveis ou os filtros laváveis. Os filtros descartáveis, ele vai ter cada um vai ter uma vida útil. Então, veja que aqui eu mostrei o do Astral, mas assim, o Stellar também tem, né? Então, veja, isso aqui também é branco. Quando ele tiver, às vezes é difícil a gente falar uma cor específica, mas normalmente quando você tiver ele preto ou cinza escuro, ou que você consiga ver a poeira emplacada, impactada aqui, já está na hora de trocar. Enquanto você estiver vendo aqui as linhazinhas de apoio, normalmente o filtro está bem. Tá? Esse tempo, obviamente, vai demorar, ele vai ser diferente para a cidade que você mora, condição de poluição e horas de uso. Se eu uso 24 horas, o meu filtro vai sujar mais rápido. Se eu uso 8 horas por dia, o meu filtro vai sujar de uma maneira vai demorar mais para sujar. Então, e para não te deixar uma resposta, assim, pelo menos uma vez por mês, nós indicamos a avaliação do filtro. Uma vez por mês, pelo menos uma vez por mês, alguém tem que olhar o filtro. Tá? Isso pode, nessa avaliação de olhar o filtro uma vez por mês, isso pode, você pode trocar ou não. Não é porque eu vou olhar que eu vou necessariamente precisar trocar, tá bom? Mas pelo menos uma vez por mês alguém deve olhar o filtro para possível troca. E também o tempo que a gente vê normalmente para pacientes aí de 24 horas, tem localidades que você vai fazer isso com um mês e meio, e tem localidades que você vai chegar nos 6 meses. Nós temos exemplos aí de ambas as situações, 6 meses e um mês. O Adilson falou, no seu não veio, não, o seu filtro de ar tem que vir no equipamento. Se você pegou equipamento que não veio o filtro de ar, aí você veja qual equipamento que é. O filtro de ar que eu estou falando é esse filtro aqui, né? Então, o filtro que vem normalmente na porção posterior do equipamento. Em alguns é a porção lateral. Então, veja, olha o filtro de ar desse equipamento aqui. Ó, ele é bem mais fininho, né? Então, normalmente ele está na lateral ou na parte posterior. Tem que vir. Se você não tem no seu equipamento, dá uma procurada aí, ou vê o canal que você comprou, está alocando, ou quem que é o responsável pelo seu equipamento. Adilson. E o filtro HME? O filtro HME, a Alessandra Dorsa está perguntando aqui, o filtro HME você pode trocar. Tanto você em hospital você troca diariamente. Existem alguns estudos científicos que você pode fazer essa troca a cada semana, a cada 15 dias ou a cada mês, Ale. Então você tem estudos isso em hospital. Quando você coloca isso para casa, o grande problema do HME, é sujidade. Então, se você tossiu, foi secreção ou sangue no HME, tem que trocar. Então, contaminação é igual a troca, não tem jeito. Se você não tem contaminação por secreção, o paciente não infectou ou não tem sangue, você pode manter ele por mais tempo. Então, o HME, aí você tem que ver o tipo de HME e aí com o fabricante.
Isso pode implicar em troca semanal, em troca quinzenal ou em troca mensal, e aí para cada marca você vai ter uma eficiência. Lembrando que os HMEs, eles têm o teste deles, eles fazem o período de garantia máxima, assim, de eficiência máxima deles, que normalmente isso acontece nos primeiros dias e depois ele vai perdendo um pouco a eficiência. Uma outra coisa importante, se você vê que o seu filtro HME está muito pesado, quer dizer que ele está encharcando demais, às vezes a gente vê isso, o paciente hiperidratado, ele encharca o HME, isso também implica em troca. Isso pode acontecer aí uma vez por semana, ou a cada 15 dias, e um mês, em alguns casos um mês, né? Mas um mês, às vezes é difícil você pensar em um mês aí na eficiência do HME. Então alguma coisa uma vez por semana, mas de novo, a fonte mais segura é falar com o fabricante. Beleza. A Cláudia comentando que todas as perguntas serão respondidas. Isso, perfeito. A Cláudia aqui também, que trabalha com a gente aqui na ResMed, ela está comentando uma coisa bem importante. A gente pode fazer depois um guiazinho com essas informações e manda isso, dispara isso pela procura para disponibilizar para vocês. Tá? Perfeito. Boa noite aí, gente. Obrigado. Como esterilizar em casa? O Adilson está perguntando aqui. Esterilizar, você fala o quê? Esterilizar a máscara ou os circuitos, Adilson? Então, pensando aí em máscara, você precisa ver se a máscara, cada máscara ela vai ter a sua condição de esterilização, né? Então você tem o número de ciclos que ela suporta e o método também. Isso vai variar de máscara para máscara e normalmente entre as empresas. De novo, lá o guia do usuário é a melhor maneira para você ver os ciclos. Se você está utilizando um circuito descartável, a gente não indica a esterilização. Aliás, ela não é nem necessária se você for utilizar para o mesmo paciente, a não ser que ele infectou. Se ele infectou, na verdade, o dinheiro que você vai gastar para esterilizar, ou o próprio procedimento, que você use aí água sanitária, quer dizer, isso às vezes você pode colocar aí uma parte para cada 10, mas enfim, às vezes se você vai, um circuito descartável, às vezes vale mais a pena você trocar o circuito. Se você não tem sinal de infecção, você não precisa esterilizar se for para o mesmo paciente. Você pode reutilizá-lo e aí você pode higienizar, como eu comentei. Com água, você passa água corrente no circuito, você pode jogar a água com um sabão detergente. Se você tiver aquelas escovinhas e conseguir passar a escovinha por dentro aquelas esponjinhas que você pode, com cabo que você pode passar por dentro, e você pode com um fio, você pode guiar ela para dar uma esfregada por dentro do circuito, isso também dá para fazer com água corrente ou água morna. Né? Aí a Cláudia colocou, não é preciso esterilizar em casa, isso, beleza. Pode usar a solução de vinagre de álcool na limpeza do circuito? Acabei de falar, né, Adilson? Pode, mas enfim, talvez não seja necessário. De verdade, não é necessário, né? Ah, que legal, boa, Tainara. Realmente a F20 é uma ótima máscara, né? A Cláudia colocou vinagre, sim, uma parte para 9 de água, que foi a mesma coisa que a gente comentou, né? Obrigado. Vinagre, álcool e água, sim, pode ser, tá? Tá, o Jorge está perguntando, na média aqui, quantas horas dura a bateria do Astra e do Stellar? Ah, Jorge, obrigado. Isso, aliás, foi uma coisa que o teste da bateria foi uma coisa que eu esqueci de comentar, né? O Astra ele vai ter 8 horas de duração e o Stellar vai ter 2 horas de duração. O que a gente recomenda aí para as pessoas que ainda estão aqui é que pelo menos uma vez por mês você desconecte o seu equipamento da tomada, né, e deixe ele funcionando por 10 minutos. Para ver a carga da bateria, tá bom? Esse teste é importante. Então, uma vez por mês, vale a pena você realmente... A gente acaba fazendo isso muito mais vezes, né? Mas é importante a gente fazer esse teste prestando atenção, né? Olha, tirei da bateria, deixo por 10 minutos e o que aconteceu. Lembrando
Jorge, isso não é também só para a ResMed, é para qualquer bateria. Hoje as baterias de funcionamento dos ventiladores, elas são de íon lítio. Então, normalmente é igual ao nosso celular, elas vão ter em média 500 ciclos. Isso quer dizer que por 500, ela vai funcionar exatamente igual à primeira vez por 500 vezes. Se você descarrega e recarrega todo dia várias vezes, você vai diminuir não o número de ciclos, mas o tempo de vida útil. O que era para durar aí 2 anos uma bateria, porque são 500 ciclos, um ciclo por dia, você vai ter aí quase um ano e meio. Então, em média, isso dura 2 anos. Se você faz isso várias vezes no dia, você perde a eficiência da bateria, tá bom? Então, normalmente, qual que é o risco disso? Rui, olha, depois de 2 anos, ou 1 ano e meio, ou desses 500 ciclos, o que acontece? A bateria explode ou não? Não, nada disso. A bateria ela vai perder 33% da sua capacidade. Isso quer dizer que um ventilador aí, que é a bateria do Astral, que dura 8 horas, depois desses 500 ciclos, ela vai perder 30%, 1/3 ela vai perder em torno de 3 horas, 2 horas e meia. Então depois desses 500 ciclos, das 8 você vai ter uma vida útil aí de 5 horas e pouco. Tá? Então isso a gente indica, e aí não é para os nossos equipamentos, mas de maneira geral para qualquer equipamento, e aí do concorrente, de novo, veja o manual do usuário, os cuidados. Depois desses 500 ciclos você vai ter essa perda, tá bom? Mas ela não deixa de funcionar, ela deixa apenas de perder muita a autonomia total dela, tá bom? Mas obrigado aí, Jorge, pela lembrança. A Cláudia colocou aqui, Stellar 2 horas, Astral 8, isso, mas depende dos parâmetros, claro, tá? Beleza, o tempo de bateria depende dos parâmetros. A Neide aqui a Cláudia já antecipou a Neide. É isso aí mesmo, Neide, vai depender dos parâmetros. Se eu estou com parâmetros baixinhos, uma frequência respiratória baixa, você vai ter uma duração. Se eu tenho um alto volume, né, porque tudo implica na rotação da turbina. Então, se a minha turbina roda muito para gerar mais volume, ou se eu tenho uma frequência respiratória maior, a autonomia da bateria ela tende a aumentar. E aí uma coisa interessante, por exemplo, que tem no Astral, o que é? Quando você está na bateria, ele vai te mostrar não só a porcentagem, mas ele vai te falar as horas de autonomia. Então, porque senão você fica lá, né? O que são? Quando você tem aqueles quadradinhos, o que é 3 quadradinhos? O que são 2 quadradinhos? Você sabe que é metade, mas você não sabe quanto tempo efetivo você tem. Então, vale a pena você ter um equipamento que vai te falar a autonomia das horas. Então, olha, se eu mantiver esses mesmos parâmetros, a minha bateria vai durar 8 horas e meia, 5 horas e meia. Então, esse 8 horas ele é um tempo médio aí com a bateria totalmente carregada. Tá bom? Boa, Jorge, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Lina, ótimo. Perfeito, Cristina, obrigado pela presença de todos vocês, boa noite. Obrigado, Patrícia, Mônica, Farinelli, super obrigado, de novo, Cristina, ótimo. A Tainara aqui com outra dúvida, o bipap da mãe parou de ventilar, achamos que era um problema, então após horas mexendo vi que o filtro estava sujo. E quando chegou nem sabíamos que precisava trocar, aí trocamos o filtro e voltou a ventilar. Exatamente, Tainara, foi logo o que eu comentei, né? 80% dos problemas são aí com os filtros, né? Se você mantém o filtro bem, basicamente todos 80% aí, foi o número que eu coloquei né, quando eu falei, você vai resolver esses problemas, tá bom? Jô, obrigado pela presença. Aqui o Ademir, posso colocar filtro no bipap, altera o fluxo? Olha só, Ademir, aí você vai depender. Se você está querendo colocar o filtro AB, ele tem, normalmente os ventiladores têm, você pode colocar a opção filtro AB sim ou não. Então ele já está preparado para isso. Agora, se você está falando do HME, né? Então, o que você vai ter é que os equipamentos da ResMed eles vão compensar o circuito. Então, na condição dos nossos equipamentos, toda a resistência que você adiciona ao circuito, quando você faz esse teste de reconhecimento, ele desconsidera. Então, nesse caso, você não vai ter um déficit. Se você tiver um equipamento aí que não vai ter esse reconhecimento, a hora que você coloca uma resistência,
isso vai diminuir o volume corrente para o paciente, ou se você coloca lá 15 de pressão, um número qualquer, não vai chegar a 15 para o paciente. Então, por isso que a gente ouve, os equipamentos da ResMed são mais fortes. Não é que ele é mais forte porque ele é mais forte, porque a turbina é mais forte. Não, mas porque ele justamente compensa o circuito, né, a resistência do circuito, tá? A livraria... aqui, ó. E o Trilogy, posso sair no sol? Olha, foi o que eu comentei. Qualquer ventilador, você pode ir para a rua, você pode ir para o sol. O que a gente não tem problema. Agora, por exemplo, você mora numa cidade, Rio, Cuiabá, ou uma cidade nordeste que é muito calor, né? Então você está falando aí com 40 graus, etc. E você deixa o ventilador lá esturricando na praia, isso pode ser um problema. Então, o que a gente indica é que você tente proteger ele de alguma forma no sol. Se você tiver umas bolsinhas, às vezes as bolsas dos equipamentos, elas são herméticas, elas conseguem proteger um pouco o equipamento. Lembrando que não só o ventilador, mas qualquer equipamento elétrico, se você passa acima dos 50 graus Celsius dentro do equipamento, ele pode apresentar falha. Então isso quer dizer que se eu deixar ele do lado da churrasqueira, ele pode, e ele vai atingir mais que 50 graus Celsius, qualquer equipamento você vai ter problema. Mas claro, não é porque está sol, o que eu quero dizer é o seguinte, está sol, então não posso sair na rua porque está sol? Não, não é isso. Mas não deixar o ventilador longe de perto ou próximo a fontes de calor, tá bom? A gente já viu, por exemplo, ventiladores na janela tomando sol, isso realmente não é necessário, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Olha, nem sabia que tinha filtro de ar da parte de trás. Exatamente, muita gente não sabe. Ô Jorge, eu acho que já acabou meu tempo, né? Tem alguma diferença entre os ventiladores para os pacientes? Paulo, tem sim, mas isso eu não tenho tempo, não é o objetivo dessa aula, mas se o Jorge quiser, depois eu posso te mostrar ou enviar um relatório dentro da autonomia ou do qual a importância ou como escolher cada tipo de equipamento e claro, eu posso te falar do portfólio da ResMed, mas não era o objetivo da aula de hoje a gente falar especificamente aí a dinâmica de cada um deles, tá bom? Mas eu posso responder isso sim se o Jorge depois achar que é pertinente, tá? Quanto tempo posso usar o tubo? Traqueia, a gente falou, mais ou menos um mês. Quanto tempo toca o circuito? Quanto tempo a bateria do Trilogy? Olha, a bateria do Trilogy ela pode, a interna, é que ele tem uma interna e uma externa, né? Então são 3 horas de autonomia interna mais 3 de externa, normalmente 6. Mas de novo o Trilogy é de outra empresa, né? Então, para confirmar aí o que eu indicaria, olha lá no manual do usuário, do equipamento, e aí você confere essa autonomia aí e a mesma coisa que o nosso, dependendo dos parâmetros. Mas normalmente aí 6 horas, tá bom? Mas confira aí do concorrente, confira lá no manual do usuário. Obrigado, Cris. Boa noite, boa noite. Perfeito, perfeito. Bom, gente, mais uma vez então, obrigado pela atenção de vocês. A gente está com um monte de gente na sala. Espero que tenha ajudado e conte com o nosso suporte aí para as dúvidas de vocês. E mais uma vez, Silvânia, Cris, Jorge, Ale, Simone, Eduardo, todo o pessoal da Procura. Obrigado aí pelo convite e parabéns pela iniciativa de vocês. Uma ótima noite e a gente vai se falando. Tá bom? Obrigado.